Glória a Deus. Obrigado, filha. Glória a Deus. Senhor, essa noite nós já fomos tão abençoados nesse lugar. Que presença tão poderosa do Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor nunca falta, Deus. De uma forma tão poderosa o Senhor tem estado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque eu sei que essa palavra é uma semente poderosa, Senhor. A semente nunca dá errado. A semente que vem das mãos do Senhor nunca erra, Senhor. Ela é de ótima qualidade, a melhor qualidade. Mas eu também quero declarar essa noite que cada coração que está aqui, Senhor, é como uma terra boa, que essa noite foi trabalhada pelo Espírito Santo, o qual derramou água, o qual, Senhor, trouxe, Deus, tudo aquilo que ela precisa, Senhor. E eu declaro que essa semente, hoje à noite, vai cair nessa terra. Essa terra vai receber essa semente, e essa semente vai germinar, brotar, crescer e frutificar para a honra e glória do Senhor. Pai, eu quero te pedir agora, cerca esse lugar. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma ave de rapina do inferno roube a palavra, Senhor, do coração dos teus filhos. Pai, nós não podemos sair daqui sem uma direção da palavra essa noite. Fala conosco, nós nos abrimos para ela, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um Deus que ama se revelar. Deus é um Deus que ama se relacionar, mas é um Deus que ama se revelar. A verdade é que Deus, a vontade de Deus nunca é a de ficar escondido. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de quem Ele é, de fato e de verdade. Sabe, a religião, ela pode até nos dar um panorama de quem é Deus, ela pode mostrar uma faceta de quem é Deus, ela pode mostrar uma imagem de quem é Deus, mas a religião nunca vai nos levar de verdade a um conhecimento pleno de Deus. E nós precisamos nos relacionar com Deus de uma forma plena, de uma forma poderosa. Abra comigo a palavra do Senhor em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Quero ler com você, versículo 9 ao 12. Quero incentivar você também, quando você tiver um tempinho essa semana na sua casa, leia a carta de Paulo aos Colossenses. Leia, é muito importante. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é Nova Almeida atualizada, não sei qual é a sua, mas o sentido vai ser o mesmo. Colossenses 1, de 9 a 12, vai dizer o seguinte: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, e dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Quero te dizer aqui em primeiro lugar que essa noite você está capacitado a participar da herança dos santos na luz. Você está capacitado, você está capacitada a participar da herança dos santos na luz. Quando a gente vai falar de luz, a gente fala de iluminação, a gente fala de clareza, a gente fala de entendimento. E a Bíblia, Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que eu e você já fomos capacitados da parte de Deus a participar de uma herança desses santos na luz. Santos na luz. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele orava pelos colossenses, para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual.
Sabe, Paulo certamente ele tinha muitas necessidades de comunicar coisas às pessoas, porque o evangelho estava sendo propagado, divulgado, as pessoas estavam crescendo em Deus, tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Mas Paulo entendia uma coisa, que eles não poderiam viver de outra forma, a não ser que a plenitude do Espírito Santo que estava sobre a vida deles, os conduzisse a uma vida de entendimento, a uma vida de conhecimento do próprio Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, porque essa noite isso pode ser uma chave que pode mudar a sua vida por completo. Querido, crescer no conhecimento de Deus não é opcional, é vital para a vida cristã. Vou dizer de novo, crescer no conhecimento de Deus não é opcional, é vital para a vida cristã. Sabe, queridos, a diferença do religioso muitas vezes ele até frequenta os cultos, ele faz algumas coisas, ele pratica a sua religiosidade. Mas a diferença entre um religioso e alguém que conhece a Deus de fato e de verdade, é que esse que conhece a Deus de fato e de verdade, tem uma alegria na sua vida. Esse que conhece a Deus de fato e de verdade, tem uma vontade, tem uma busca interior por crescer em Deus. Então, crescer no conhecimento de Deus não pode ser algo opcional para nós. Na verdade, é vital para a nossa vida cristã. Sabe, nós nunca vivemos tantas vertentes do Evangelho como nós vivemos nos dias de hoje. É incrível, nós vemos que hoje você tem palavra para todo tipo de gosto, não é verdade? E muitas pessoas amam tudo isso, e muitas dessas coisas são boas. Mas sabe de uma coisa? Quando você se enche da plenitude do conhecimento de Deus, e você começa a buscar a Deus, você começa intencionalmente a colocar a sua vida numa busca pela palavra de Deus, numa busca pelo conhecimento de Deus, porque preste atenção aqui, Deus, ele se revela pela sua palavra. Entenda uma coisa, toda a nossa experiência espiritual, todos nós aqui já tivemos alguma experiência espiritual, não é verdade? Nós tivemos. Mas toda a experiência que nós já tivemos ou temos espiritualmente na nossa vida, tem que estar baseada na palavra de Deus. E é importante que nós conheçamos essa palavra, sabe por quê? Porque acredite no que eu vou dizer para você, nós vivemos em dias onde lobos disfarçados de peles de ovelhas estão por aí ministrando a toda hora. E nós precisamos ter o entendimento e precisamos crescer no conhecimento de quem é Deus. Sabe por quê? Porque se você conhecer a Deus como Ele se revela pela sua palavra, você não será enganado, você não será enganada. E em nome de Jesus, quero declarar sobre a sua vida uma fome intensa pela palavra do Senhor, uma fome intensa por um conhecimento tão profundo do Senhor na sua vida. Então escute aqui, conhecimento de Deus então não é opcional, não é uma opção, não, é algo vital para a nossa vida. Sabe por quê? Porque quem não cresce, estagna. Quem não cresce, fica enfraquecido, estagnado. Sabe, queridos, é muito importante nós entendermos que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós então começamos um processo de crescimento. Nós sempre damos esse exemplo aqui. As pessoas que recebem Jesus como Senhor da sua vida, nós os comparamos como bebês. E bebês precisam ser alimentados, bebês precisam ser cuidados, bebês precisam receber a comida na boca, precisam ser ensinados. E o novo convertido é dessa forma. A igreja tem a obrigação de levar esses novos convertidos para um crescimento. Isso é fato e é verdade. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos entender que quando eu não cresço, quando eu não amadureço, quando eu não busco a palavra do Senhor, quando eu não busco o conhecimento do Senhor, muitas vezes eu vou me tornar um eterno bebê espiritual. E eu não sei se você já viu um bebê espiritual, mas existem bebês espirituais. Sabe, aqueles bebês que choram por qualquer coisa, aqueles bebês que ainda não têm o entendimento, então tudo lhes causa dor, tudo lhes causa incômodo, sabe, qualquer coisa é motivo para desistência.
mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor está chamando uma igreja, para uma igreja que seja uma igreja madura, que seja uma igreja crescida, que seja uma igreja realmente que tenha fome e sede pelo conhecimento do Senhor. Então escute aqui, talvez se você olhe para a sua vida hoje, e você se encontre agora num momento estagnado da sua vida, quero te dizer, está faltando mais conhecimento de quem Ele é. Está faltando mais conhecimento de quem Ele é. Sabe, agora preste atenção aqui, conhecer a Deus é mais do que informação, conhecer a Deus é transformação. Uma coisa é eu ter um conhecimento de quem é Deus, outra coisa é eu experimentar esse Deus em tudo que eu sou, em tudo que eu tenho, na minha vida todos os dias. Então, conhecer a Deus é mais do que receber uma informação. Sabe por quê? Diferente de todos os livros de história, diferente de todos os romances, diferente de todos os livros que você pode ler nesse mundo, a palavra de Deus é a única que tem vida contida dentro dela, que tem vida emanando dela. Então, quando eu começo a ter um conhecimento de Deus, é incrível, porque esse conhecimento da palavra do Senhor vai sendo revelado pelo Espírito Santo ao meu espírito, e esse conhecimento então salta para dentro de mim. E sabe de uma coisa? Eu não fico no âmbito da informação, porque todo conhecimento gerado pela palavra de Deus traz uma transformação. E sabe, eu e você fomos chamados para viver de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Então, a palavra de Deus, ela não gera apenas, sabe, um instante de êxtase. Não, ela é contínua, ela nos faz crescer todos os dias. E é por isso que nós insistimos tanto. Nós temos a escola bíblica dominical aqui, acontecendo todos os domingos pela manhã. Nós temos aqui o seminário teológico Carisma, que está acontecendo aqui toda segunda e toda terça. Sabe, nós dispomos dos estudos nos GCs e tudo mais. Sabe por quê? Porque nós queremos ver você crescendo. Nós queremos ver você indo para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida de uma forma tão poderosa e tão maravilhosa. Oséias capítulo 6, versículo 3. Olha bem o que o Senhor diz através de Oséias. Oséias vai dizer o seguinte, Oséias 6, 3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, queridos, como eu disse aqui, a revelação do Senhor, ela é todos os dias na nossa vida. Nós jamais poderíamos, como seres humanos limitados que somos, ter o conhecimento de Deus inteiro, no mesmo momento, na mesma hora. Mas sabe, quando Oséias vem trazendo essa palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer, sabe o que isso significa? Que tem mais de Deus para você todos os dias da sua vida. Porque Deus, Ele é insondável. Deus é tão poderoso que Ele é rico, sabe, no seu próprio ser. Deus, Ele é infinito. Então, todos os dias, pela palavra de Deus, Ele vai mostrando algo novo, uma faceta nova dEle para você, dEle para mim. E todas as vezes que nós vamos nos aproximando do Senhor, o seu caráter vai sendo revelado e trazido para a nossa vida, o poder dEle vai sendo trazido sobre a nossa vida, há uma esperança que agarra a nossa alma, nós vamos crescendo no conhecimento de quem Ele é. Agora eu amo que João, ele diz no capítulo 17, versículo 3 do seu livro, João 17, 3, onde Jesus diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Essa é uma parte da oração que Jesus estava fazendo, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Sabe, queridos, conhecer a Deus é vida. Conhecer a Deus é transbordo de vida. Olha aqui para mim, a sua vida com Deus não tem que ser uma vida chata.
A sua vida com Deus não tem que ser uma vida parada, uma vida religiosa. A sua vida com Deus não tem que ser uma vida triste, muito pelo contrário. Você tem o Criador de todas as coisas, você tem o poder daquele que chamou à existência as coisas que não eram, como se já fossem, e elas vieram a existir. Esse Deus é que provoca todos os dias você para ir para um conhecimento de quem Ele é. Sabe por quê? Porque quanto mais você vai crescendo no conhecimento, quanto mais você vai se aprofundando no conhecimento, você vai se apaixonando por esse Deus, você vai se apaixonando pela sua presença, você vai entendendo algo. Ei, quando a Bíblia está dizendo a vida eterna é essa, ei, há uma vida eterna para mim, há uma vida eterna para você, e eu quero dizer para você que essa vida eterna, nós vamos passar uma vida inteira, uma vida eterna, mas eu vou te dizer o seguinte: conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus. E sabe de uma coisa, eu creio que ainda quando formos tirados dessa terra, quando formos para o céu com o Senhor, ainda lá continuaremos a conhecer o Senhor, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Então talvez hoje você olhe para a sua vida e você esteja vivendo uma vida murcha. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida água com açúcar. Ou talvez você esteja vivendo uma vida, sabe, que não traz alegria para você. E talvez você esteja dizendo: eu não sei o que está acontecendo, porque eu vou na igreja todos os dias, eu vou quarta, eu vou domingo, eu estou lá, eu faço o que tem que fazer, mas eu não sei, não há alegria na minha vida. Posso te dizer o seguinte, preste muita atenção: você pode ter tudo nessa vida, mas o que você precisa é ter a palavra de Deus sobre a sua vida, sendo o caminho para você todos os dias. Sabe por quê? Se relacionar com a palavra é se relacionar com Deus. Então, muitas vezes, queridos, nós temos tempo para todas as coisas. É incrível, muitas vezes nós temos tempo para os lazeres, nós temos tempo para a internet, nós temos tempo para tanta coisa, mas muitas vezes nós dizemos: eu não tenho tempo de ler a palavra. E sabe, desculpa que eu vou te dizer com muita sinceridade, mas eu não consigo entender um crente que não lê a palavra de Deus, porque de verdade não existe um crente de fato, de verdade, que não leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dar ânimo a nós. A palavra de Deus vai nos encher de alegria. A palavra de Deus é como, sabe, uma injeção que te levanta, que te coloca para cima. Querido, se está faltando alegria na sua vida, se está faltando contentamento, talvez você esteja vivendo uma vida fraca espiritual, quero te dizer o seguinte: não é uma oração forte que alguém vai fazer colocando a mão na sua cabeça, mas é a palavra de Deus entrando no seu coração todos os dias. Sabe por quê? Porque você joga a palavra para dentro, e essa palavra joga alegria para fora. Sabe? Você joga a palavra para dentro, e a palavra joga saúde para fora. Você joga a palavra para dentro, e essa palavra vai mandar embora toda depressão, toda tristeza, toda angústia. Porque quando você vai se enchendo da palavra, algo poderoso começa a acontecer na sua vida. Sabe, queridos, uma das coisas mais tristes que eu tenho visto esses últimos dias na vida de alguns crentes ditos progressistas por aí, nesses dias isso está sendo tão na moda, é que eles começam a estudar, eles começam a estudar algumas pessoas que passaram por essa terra, enfim, e eles começam então a colocar dúvidas quanto à palavra de Deus. Nós vimos esses dias um pastor renomado aí, de uma certa igreja, falando tanta besteira, falando tanta coisa que, sabe, não tem nada a ver com a palavra de Deus, e isso vem roubando a fé do coração das pessoas. Ei, deixa eu te dizer o seguinte: se você não for cheio da palavra de Deus, se você não tirar tempo da sua vida para se encher da palavra de Deus, acredite, a sua fé vai murchar e morrer. O que nos enche de fato e de verdade, queridos, é o relacionamento que nós temos com Deus. E não há relacionamento com Deus sem a palavra. Não há relacionamento com Deus sem ter o conhecimento de quem Ele é. E o conhecimento de quem Ele é vem pela palavra de Deus. Então, e a vida eterna é essa: que conheçam a Ti. Paulo aqui em Colossenses, ele ora então por plenitude. Paulo
Preste atenção, Paulo ele não pede coisas materiais. Paulo, quando ele vai orar pelos colossenses, ele pede a plenitude do conhecimento espiritual. Uau! A plenitude do conhecimento espiritual. Sabe quando nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? Lembra dessa canção? Isso é uma verdade, porque quem um dia experimentou da glória de Deus, o conhecimento de quem Ele é, nunca mais vai sair da sua presença. Sabe por quê? Porque não há dinheiro, não há sexo, não há ouro, não há prata, não há relacionamento que possa substituir a presença de um Deus que quer se revelar a mim e a você todos os dias. Então, Paulo, quando ele ora pelos colossenses, ele não pede coisas materiais, mas ele pede o seguinte: eu oro para que vocês sejam cheios da plenitude espiritual, da plenitude de conhecimento espiritual. Sabe por quê? Porque conhecer a vontade de Deus é melhor do que conquistar o mundo inteiro. Conhecer a vontade de Deus é melhor do que conquistar o mundo inteiro. Sabe, queridos, um crente cheio de conhecimento de Deus, ou cheio do conhecimento de Deus, nunca será vazio diante dos homens, nunca. Agora, o que nós vemos nessa geração, são pessoas que muitas vezes estão tão cheias de conhecimento, mas são vazias, que não tem nada para dar, não tem nada para ministrar, não tem nada para declarar. Meu Deus, a coisa mais triste é quando você olha para um ser humano vazio de Deus, que não tem nada para oferecer. É incrível, é incrível, é incrível. Mas sabe, quem conhece a vontade de Deus, não vai viver de achismos, mas vive de convicções. Querido, vou te dizer uma coisa: pode se levantar quantos professores de filosofia forem, pode se levantar quem quiser, quantos autores quiserem, para contrapor a palavra de Deus. Eu vou dizer o seguinte: você chegou tarde demais, porque a palavra de Deus já está implantada no meu coração, e eu sei que ela é verdadeira e fiel, porque eu tenho vivido ela todos os dias da minha vida. Então, nenhuma informação que você possa me passar, para tentar retirar de mim o poder da palavra de Deus, vai ser de fato que isso aconteça. Sabe por quê? Porque eu já fui cheio da plenitude do conhecimento da palavra de Deus sobre a minha vida. Agora, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu amo o que Paulo diz aqui também, Romanos 12, 1 e 2, onde ele diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Querido, vou te dizer uma coisa: você tem que adestrar a sua mente, você tem que adestrar o seu coração, você tem que adestrar o seu corpo a se adaptar à palavra de Deus todos os dias. E aí no versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ouça isso: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora entenda uma coisa: essa palavra, quando você vai para o conhecimento de Deus, quando você entra nessa busca pela plenitude do conhecimento de Deus, isso vai transformando a sua mente, isso vai norteando você, você vai vivendo verdadeiramente uma metanoia, uma transformação de mentalidade. Então, naquilo que você tinha pouca fé, você começa a se encher de fé. Ei, eu quero te dizer o seguinte: a fé todos os dias disponíveis para a sua vida, meu irmão, para todas as situações que você tem vivido, há uma palavra liberada do trono de Deus para a sua vida, mas você precisa estar cheio dessa palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora olha o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1:7 vai dizer o seguinte: que o temor do Senhor é o princípio
do conhecimento. Uau! O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sabe, queridos, quando você encontra Jesus de fato e de verdade, uma das primeiras atitudes que você vai ter na sua vida é de aprofundar o conhecimento que você tem dele. É de entrar numa busca por Ele, por tudo que diz respeito a Ele. Por quê? Porque agora você teve contato com algo que é poderoso demais. Você já não vive mais como vivia nesse mundo, mas agora algo poderoso entrou dentro do seu coração. Uma revolução mental começou a acontecer em você, e então o céu vai sendo revelado para você. E sabe que coisa poderosa acontece? Preste atenção aqui. Quando você começa a ter conhecimento de Deus, é incrível, porque a fé, ela vai entrando tão forte no seu coração, e então quando as situações difíceis acabam chegando na sua vida, você vai ter a autoridade no nome de Jesus para paralisar essas situações. Quando a enfermidade vai chegando na sua vida, porque ela pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós, mas quando você está cheio de fé, através da palavra de Deus, ninguém move você do lugar da cura, ninguém move você do lugar da transformação, e então você não se entrega facilmente. Agora Paulo vai dizer o seguinte, para que nós possamos andar de modo digno. Sabe, o conhecimento verdadeiro, ele gera transformação no andar. O conhecimento verdadeiro, ele gera transformação no andar. Sabe, queridos, não adianta dizer que nós somos cristãos se as obras da nossa vida, se o nosso andar não condizem com isso. Então, se eu digo que eu sou cristão, mas eu vivo na mentira, eu vivo no engano, eu vivo na traição, eu vivo fazendo tantas outras coisas, eu vivo na prostituição, ei, eu posso até ter um conhecimento, mas essa palavra ainda não é verdadeira na minha vida. Porque o conhecimento verdadeiro gera transformação. O que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que a palavra de Deus não pode ser comparada a qualquer outro livro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, e então quando a palavra vai vindo, gera poder na nossa vida, para termos uma vida conforme a vontade de Deus, conforme realmente a palavra de Deus. Então eu acredito no seguinte: o mundo, ele não precisa apenas de pregadores eloquentes, mas o mundo precisa de cristãos coerentes. Vou dizer de novo: o mundo, ele não precisa de pregadores eloquentes, mas de cristãos coerentes. Sabe, queridos, essa semana eu estava atendendo um moço fantástico, um menino assim que eu amo de paixão, e algo tão tremendo, sabe? Esse menino passou por algumas dificuldades, enfim, e acabou gerando na vida dele muitas marcas emocionais. E ele me disse assim: sabe, pastor, eu tenho um problema sério de falar em público, e alguns dias atrás eu estava na minha casa, e eu dizia: Deus, faz a sua vontade na minha vida, porque eu quero muito que a tua vontade prevaleça sobre tudo na minha vida. E então, quando ele disse isso, eu me derramei em lágrimas, porque eu disse como Deus é poderoso. E ele falou: sabe o que aconteceu, pastor? Deus se revelou no quarto da minha casa a mim, e Ele me mostrou quem Ele é. E ele falou: sabe, e eu estava no ônibus indo para o trabalho esses dias, e então quando eu estava indo para o ônibus lotado de manhã, o Espírito Santo falou assim: se coloque em pé e comece a falar a palavra. Uau! Aí ele disse, eu me levantei e eu comecei a falar a palavra com aquele ônibus todo lotado, e todo mundo parou para prestar atenção naquilo que eu estava falando. Sabe, queridos, muitas vezes nós não precisamos mesmo ser eloquentes, mas nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente fala. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo vem na sua vida através da palavra de Deus, vão ver mudança na sua vida. Aquele que pecava já não vai pecar mais, aquele que andava na prostituição já não vai andar mais, aquele que roubava já não vai roubar mais. Sabe, algo tão tremendo começa a acontecer, porque verdadeiramente a palavra de Deus vai trazendo transformação para dentro de nós.
Porque de verdade, o Evangelho não é apenas para ser ouvido, mas é para ser vivido. E nós precisamos ser uma igreja que vive o Evangelho, que não apenas ouve o Evangelho, ou coloca frases impactantes nas redes sociais. Mais do que isso, nós precisamos ser o povo que vive o Evangelho. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que nos próximos dias, Deus vai estar chamando homens e mulheres dessa igreja, para que abram as suas bocas, e comecem a declarar o poder de Deus sobre essa cidade, em nome de Jesus. Homens e mulheres que vão estar cheios do Espírito Santo, porque tem uma palavra sobre a sua vida, e eu declaro sobre você um tempo de uma fome, ao ponto de você dizer assim: meu Deus, eu não consigo ler outra coisa, toda vez que eu vou ler, eu só quero ler a palavra, eu só quero ler a palavra, eu só quero ler a palavra, eu só quero ler a palavra. E conforme você for lendo a palavra, o Espírito Santo vai encher a tua casa, vai encher teu quarto, vai encher o teu, aonde você estiver, no lugar onde você estiver. E sabe o que vai acontecer? Coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida e através de você, porque o céu vai se manifestar aonde você estiver. Então, eu vou entender que um andar digno fala mais alto do que 1000 palavras bonitas. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: andeis de modo digno da vossa vocação. Andeis de modo digno da vocação. Agora, olha aqui para mim. Quando uma pessoa, ela tenta viver de modo digno, sem ter a palavra de Deus na sua vida, sabe o que acontece? Ela se enfada. Sabe por quê? Porque é terrível coisa lutar contra o pecado sem a palavra de Deus na nossa vida. Eu e você, por natureza, nascemos debaixo do pecado. Eu e você nascemos contaminados pelo pecado. Olha aqui para mim, acredite, não vai ter uma vontade nativa na sua vida de buscar a palavra de Deus, de buscar o Espírito Santo. Não vai ter. É apenas quando o Espírito Santo entra em você através de Jesus Cristo, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você vai começar a buscar as coisas do céu. Sabe por quê? Porque a sua velha natureza, então, ela perde o domínio sobre você. Mas é preciso entender que Paulo está dizendo que quando eu começo a buscar Deus, quando eu começo a ter uma vida, sabe, intensa, quando eu começo a crescer no pleno conhecimento de Deus, eu vou andar de modo digno da minha vocação. Olha aqui para mim, tem uma vocação sobre a sua vida. Tem uma vocação sobre a sua vida. Talvez os teus amigos de trabalho, talvez os amigos da escola, talvez os amigos que caminham com você, nunca leram uma página da Bíblia, um versículo da Bíblia sequer, mas eles olham para você todos os dias. E posso te dizer, você é a Bíblia que alguém está lendo agora, nesse exato momento. Você é a Bíblia que alguém está lendo no trabalho. Você é a Bíblia que alguém está lendo lá na sua faculdade. Sabe por quê? Porque o seu modo de andar vai dizer qual é a sua vocação. Então, quando você está lá na faculdade e está todo mundo lá falando e rindo e tantas outras coisas, falando de coisas terríveis, muitas vezes indo para a prostituição, muitas vezes chamando você para fumar um baseado, muitas vezes chamando você para usar uma droga, muitas vezes chamando você para uma casa de prostituição. Mas sabe de uma coisa? Você vai poder ter a autoridade de dizer: não, eu tenho uma vocação sobre a minha vida, e a vocação da minha vida é conhecer na plenitude aquele que me salvou, aquele que me tirou desse mundo. E sabe de uma coisa? Vocês vão conhecer Ele através da minha vida, porque vocês vão ver o que Ele fez em mim. Então Tiago capítulo 1 versículo 22, Tiago vai dizer para nós o seguinte: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então, outro ponto, que quando nós começamos a crescer na graça e no conhecimento de quem é Deus, eu vou frutificar em toda a obra. Sabe, queridos, o crescimento em Deus, ele gera frutos visíveis. Crescimento em Deus gera frutos visíveis. Frutos não são opcionais, frutos são evidências. Sabe, lá em casa a gente tem uma amoreira no quintal, uma amoreira, né? E quando agora chegou a época de novo das amoras, né? É assim, quando a gente chega perto da amoreira, um pouquinho antes desse tempo aqui,
a gente via aquelas florzinhas abrindo, né? Aquela coisa toda bonitinha e tal. E agora quando a gente chega perto dessa moreira, a gente vai ver, sabe aqueles frutos maravilhosos, né? Que até está caindo, de tanto que tem. Isso revela o que está a natureza dessa árvore. Ela chega na estação e ela dá o fruto. Ei, em nome de Jesus, escute aqui. Você é alguém que tem uma semente poderosa, que carrega uma vocação dentro de você. Você vai dar o fruto na estação própria, como diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, suas folhas não vão cair, e tudo quanto você fizer vai prosperar. Sabe por quê? Porque os frutos não são opcionais, eles são evidências. Aquelas amoras, elas evidenciam para mim que aquela é uma árvore amoreira. Então, quem está enraizado em Deus, acredite, floresce mesmo no meio do deserto. Porque eu vou entender uma coisa, olha aqui para mim. Desertos na vida todos nós vamos passar em algum momento. Todos nós passamos por algum tipo de deserto. Mas ei, quando você vai para o deserto, cheio da palavra de Deus, cheio de uma palavra sobre a sua vida, você vai entender uma coisa: eu posso passar por onde passar, mas eu sei de uma coisa: se eu for para o meio do deserto, vai brotar água na rocha. Se eu for para um tempo de dificuldade, vai nascer algo poderoso sobre a minha vida. Eu não sei de onde vim, ou da onde vai vir, o que vai acontecer, mas uma coisa é certo, eu sei que o meu Deus vai vir no tempo certo da minha vida, e esse deserto não vai me matar, esse deserto vai provar ainda mais o quanto Ele é fiel na minha vida. Então, o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê os frutos da sua vida. Ei, sabe, queridos, muitas vezes a gente acha que a gente precisa ter dinheiro para fazer tanta coisa, mas eu tenho entendido algo em Deus já há alguns anos. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Vou dizer de novo, você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Sabe por quê? Porque quando você começa a exercitar a sua fé, é incrível o que começa a acontecer. Tudo que nós precisamos é de uma palavra sobre a nossa vida. Ei, se eu fosse você, eu nunca sairia sem uma palavra de Deus. Ei, escute aqui. Talvez hoje você está aqui orando por um casamento. Talvez hoje você está aqui orando por um relacionamento. Talvez estejam alguns aqui desesperados, dizendo: Deus, 30, 35, 40, Deus, 45. Eu ia pedir para levantar a mão, mas não vou fazer isso. Mas talvez você esteja orando por um relacionamento, sabe, talvez buscando, e em nome de Jesus tem que buscar mesmo, amém? Mas sabe de uma coisa? Quando você vai para o lugar de oração, quando a palavra de Deus começa a encher você, Deus vai revelar algo ao seu coração. Você vai encontrar uma pessoa que tem o mesmo apetite por Ele, pela palavra dEle. Você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma família abençoada. Sabe por quê? Porque você vai se alinhar com a palavra e a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, talvez você esteja no desespero em tantas áreas da sua vida, mas ei, eu quero convidar você essa semana: tire um tempo para uma busca, tire um tempo para ler a palavra, tire um tempo para buscar o Senhor, sabe, tire um tempo de consagração e corra para buscar o Senhor. Sabe por quê? Olha aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Você vai sair do seu lugar de oração com uma palavra sobre a sua vida, e ainda que todo mundo olhe para você e diga assim: não vai conseguir, mas essa palavra vai pairar sobre você, vai abrir o céu sobre a sua vida, e o milagre vai chegar. Então, não pode haver desespero, tem que haver palavra. Tem que haver palavra. Tem que haver palavra. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, você vai libertar o povo, vai lá, mas eu não vou com vocês. Moisés diz o seguinte: Senhor, nós não vamos eu não me movo daqui se o Senhor não for comigo. Ei, todas as decisões mais importantes da sua vida tem que ter o mesmo princípio. Se o Senhor não for comigo, se a palavra não fosse liberada sobre a minha vida, eu não dou um passo.
Eu não saio daqui sem uma palavra. Sabe por quê? Porque eu sei que essa palavra me guia. Eu sei que essa palavra, sabe, ela abre portas. Eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor vela pela tua palavra, o Senhor zela pela sua palavra. Eu sei que quando o Senhor fala, as portas vão se abrir. Então eu estou esperando uma palavra da boca do Altíssimo. E eu vou dizer o seguinte: Senhor, eu quero crescer no conhecimento, no pleno conhecimento do Senhor. Porque quanto mais eu crescer, mais alinhado eu vou estar com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para minha vida é boa, perfeita e agradável. Eu vou entrar nos lugares certos, na hora certa, as portas vão se abrir diante de mim, as coisas vão acontecer, e o impossível vai ser apenas um detalhe para o Senhor, porque debaixo de uma palavra, tudo vem à existência. Eu quero andar debaixo dessa palavra. Aí João 15:8 vai dizer o seguinte, Jesus dizendo: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Ei, olha aqui, quando você começa a andar no pleno conhecimento de quem é Deus, sua vida vai mudando, seus frutos vão sendo gerados. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: menino do céu, menina do céu, o que está acontecendo com você? Você está até mais magro, bonito. O que está acontecendo com você? Sabe, tem algo mudando na sua vida. Eu vejo na sua face, você tem uma alegria. Sabe, é algo que eu não vejo em outras pessoas. O que está acontecendo com você? Onde você está buscando tudo isso? E então Jesus vai dizer o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E olha aqui, o fruto da sua vida glorifica a Deus. O fruto da sua vida glorifica a Deus. Sabe, eu não vou ter tempo de ler tudo aqui, mas depois você lê lá Gálatas 5, 22, 23, você vai ver qual é aquilo que o fruto do Espírito Santo faz em você, o que o fruto do Espírito Santo gera em você, o resultado que gera em você. Então, sabe de uma coisa? Paulo vem dizendo: fortalecidos no poder de Deus. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. O conhecimento de Deus nos fortalece contra as lutas e tentações. O conhecimento de Deus nos fortalece contra as lutas e tentações. Sabe, queridos, muitas vezes quando nós estamos sendo tentados demais, e muitas vezes caindo e toda aquela coisa, um dos sinais do porquê que isso está acontecendo na nossa vida é porque está faltando a palavra de Deus, está faltando mais conhecimento de quem é Deus. Porque eu entendo o seguinte: não é a força humana, mas é o poder da glória de Deus através da sua palavra que vai me movendo. Sabe por quê? Porque eu vou entender que quem conhece a Deus nunca luta sozinho. Quem conhece a Deus nunca luta sozinho, gente. Nunca luta sozinho. Sabe por quê? Porque a força que vem do alto nunca se esgota. A força que vem do alto nunca se esgota. Mas eu quero ler com você esses versículos, Isaías 40. Coloque para mim, por favor, Isaías 40, a partir do versículo 29. Aleluia. Aleluia. Volta 2 para mim, por favor. Pode pôr no 27. Desculpa. Diz o seguinte, vai passando aí para mim, tá? Por que então você diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ou despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável, é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, queridos, quando nós entendemos que nós buscamos o conhecimento de Deus, é essa verdade que vai estar sobre nós.
Então Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você entende que esse conhecimento vai gerando poder dentro de você? Esse conhecimento vai gerando livramento diante de você, porque você, quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece a graça, mais a graça vai te libertando, e você vai andando em liberdade diante do Senhor. Essa graça vai enchendo você, o conhecimento de Deus vai enchendo seu coração, e coisas tremendas começam a acontecer. E então, quando você começa a buscar a Deus, o conhecimento, o pleno conhecimento de Deus, você acaba vivendo em gratidão. Sabe por que o conhecimento de Deus, ele gera uma gratidão constante, e a gratidão, ela abre portas as quais a murmuração fecha. Queridos, quando a gente começa a conhecer a Deus, gente, não é possível conhecer a Deus e não ficar constrangido com tudo que Ele é e tudo que Ele faz por nós. Quantas vezes eu orei e falei: Deus, eu não sei como é que você não desiste de mim, porque quantas vezes eu mesmo já tentei desistir de mim. É a graça que nos acolhe, que nos leva para um conhecimento que é acima de tudo, e então você agradece a Deus todos os dias. E na verdade, quem conhece a Deus de verdade, agradece mesmo sem entender, mesmo sem entender. Sabe por quê, gente? Preste atenção no que eu vou te dizer. A gratidão é o idioma dos que habitam no reino da luz. A gratidão é o idioma dos que habitam no reino da luz. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo vai dizer: em tudo dai graças. E é incrível porque quando você vai conhecendo a Deus, algumas pessoas podem dizer: meu Deus, como é que pode dar graça num tempo ruim? Mas sabe, quando você conhece a Deus, quando você vai para o pleno conhecimento de Deus na sua vida, é incrível porque, sabe, você pode estar andando no meio do deserto, mas vai haver gratidão no seu coração. Então, Salmo 103, que eu amo demais, no versículo 2 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe, queridos, crescer no pleno conhecimento de Deus, crescer no pleno conhecimento de Deus, é trilhar um caminho de plenitude. Sabe, é o conhecimento da sua vontade, é um andar digno, é uma frutificação constante, é uma força que vem do Senhor, e é uma gratidão abundante. Agora pega isso aqui para a sua vida, por favor. Quem cresce no conhecimento de Deus, quem cresce no conhecimento de Deus, nunca será um anão espiritual, mas um gigante da fé. Quem cresce no conhecimento de Deus, nunca será um anão espiritual, mas um gigante da fé. Porque a maior riqueza de um cristão, não é o que ele tem, é o quanto ele conhece de Deus. Talvez essa noite você tenha vindo aqui nesse lugar e a sua vida espiritual, sabe, anda tão desgastada. Talvez você tenha vindo aqui essa noite e a sua vida, sabe, parece uma tristeza. E você tem buscado, você tem orado e tem dito: Deus, o que eu tenho que fazer na minha vida? Ei, olha aqui para mim. Você precisa da plenitude do conhecimento de Deus na sua vida. Talvez agora mesmo alguns estejam pensando aqui: mas eu sou uma pessoa tão simples, não sei nem falar, como que eu posso ser cheio? Será que Deus vai me encher mesmo? Ei, tudo que Deus precisa é um coração que busque a presença dEle, busque a palavra dEle, que ame a Ele acima de todas as coisas. Você não precisa de uma grande estrutura, você precisa apenas se deleitar na presença do Senhor e ter prazer nele, na palavra dele todos os dias. Olha aqui para mim. Eu sou do tempo da caixinha de promessa, gente. Não dá risada, senão você vai dizer a tua idade. Existe isso hoje ainda, gente? Os jovens nem sabem o que é isso, né? Caixinha de promessa, gente. E às vezes a gente ia lá na caixinha de promessa, né? Pegava uma promessinha e
família. Mas sabe de uma coisa? Você não vai viver de frações da palavra de Deus que vão alimentar uma fezinha qualquer. Você vai viver de um pleno conhecimento de Deus que vai transbordar na sua vida, que vai tirar de você toda a depressão, que vai tirar de você toda a ansiedade, que vai arrancar da sua vida toda a tristeza e toda a angústia. O Senhor está nos chamando esses dias, irmãos, para que nós tenhamos uma plenitude do conhecimento de Deus. Escute, olhe aqui para mim, por favor. Busque o Senhor, busque o conhecimento do Senhor, invista no conhecimento. Venha para a escola bíblica dominical. Sabe, daqui a alguns dias, alguns meses, a gente abre aí de novo as inscrições para o Carisma. Vá, faça, comece a mergulhar. Sabe por quê? Porque você vai ser um atalaia do Senhor nessa terra, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, se coloque